Então, quarto ano, vamos lá continuar com os nossos estudos, né? Vamos iniciar agora o capítulo 5. Os brasileiros continuam migrando. Vamos lá acompanhar a leitura e a explicação. Desculpa que a tia deu uma engasgadinha aqui. Para você, o que é cidade? Eu acho que a gente já estudou isso, né? A questão da cidade. Mas para você, qual é o conceito para vocês de cidade? Leia o poema abaixo e discuta as questões com seus colegas. Observe também a imagem desta página. A gente não tem como discutir agora com os colegas, né? Mas vamos lá ouvindo e aí vocês vão já elaborando aí os pensamentos, as ideias, qualquer coisa, vamos lá no Tira Dúvidas, né? Cidade. A palavra cidade, se é da gente de nascença ou de adoção, é muito mais que prédios, ruas, praças e avenidas. É nossa casa aumentada, feito casa de caracol, que a gente leva por dentro em cada canto que vai. Aí nós temos aí uma imagem, ó, Carnaval em Salvador, no estado da Bahia, foto de 1966, aproximadamente. Bem diferente dos carnavais de hoje, né? De Salvador, gente. Essa imagem aí, deixa eu levantar um pouquinho aqui para vocês a imagem. Mas vão acompanhando aí do livro, olha. Bem diferente, né? Hoje em dia tem os trios elétricos, né? E esse poema fala sobre cidade. Fala de se é da gente de nascença ou de adoção. O que será que isso quer dizer? Então vamos lá para iniciar. Vamos aqui embaixo. Para iniciar. O poema fala em cidade de nascença e cidade de adoção. O que significa cada uma dessas expressões? Alguém já ouviu falar assim, Ilhéus é a minha cidade de nascença, mas a cidade, vamos dizer, de Itabuna foi quem me adotou. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa está dizendo assim, que nasceu, né? Que é filho de Ilhéus, nasceu em Ilhéus, é a sua cidade de nascença. E Itabuna seria a cidade onde ele vive hoje, onde trabalha, onde estuda, onde tem sua casa, né? Então, é essa relação entre cidade de nascença e cidade de adoção. A cidade onde você mora é sua cidade de nascença? Explique por quê. Então, Ilhéus, onde nós moramos, é a sua cidade de nascença? É onde você nasceu? Ou é a sua cidade de adoção? Para a tia Priscila é minha cidade de adoção, porque eu não nasci em Ilhéus, então Ilhéus não é a minha cidade de nascença, certo? Um passado rural. As migrações podem ocorrer de um país para outro, de uma região para outra, ou dentro da mesma região. Nós já estudamos isso, né? Sobre as migrações. As migrações do campo para a cidade também são comuns. A esse deslocamento se dá o nome de êxodo rural. Olha, vamos aprender um termo diferente hoje aqui, ó. Êxodo rural. No Brasil, deixa eu te levantar aqui um pouquinho. No Brasil, nos últimos 70 anos, milhares de pessoas deixaram o meio rural para morar nos centros urbanos, quer dizer, saíram do campo para a cidade. Essa migração está diminuindo muito, mas ainda existe. Veja o gráfico a seguir. Então, nós temos aqui um gráfico com a população, ó, em milhões de habitantes. E aqui na base, nós temos o ano. Vejam, em 1950, eram menos de 50 milhões. E aí foi subindo, ó. A população urbana, ela foi aumentando, tá vendo? Até 2010. População brasileira, ela também aumentou, ó. Tá vendo? Foram aumentando a quantidade de pessoas, né? No país. E aqui a população rural, ela fez o quê? Ela diminuiu. Então, a população da cidade aumentou
e a população do campo diminuiu. Vamos ver por que ocorreu essa diminuição. Vejam, o êxodo rural é a saída de um grupo de pessoas, né, de uma população, do campo para a cidade. Só que tem uma particularidade, tem uma diferença, porque é a saída permanente. Esse grupo não volta, diferente de uma migração simples, como nós já estudamos, né, que as pessoas podem sair e retornar. Lembra que a tia falou isso, desse deslocamento? Mas no caso do êxodo rural, ele se caracteriza por essa questão, que o grupo de pessoas saem, não é uma pessoa só, né, é um grupo, e não retorna mais para o campo. Então, qual é a consequência disso? A população do campo vai diminuindo e a população urbana, a população da cidade, aumenta. Hoje em dia, ocorre menos, né? Mas como disse aí no textinho, ó, há 70 anos atrás foi o boom, foi o estouro, assim, né? Foi quando saiu mais pessoas do campo para a cidade, certo? Abaixo, nós vamos ter aí algumas questões que vocês terão que responder. Vocês vão responder a primeira e a segunda questão, ok? Procure no dicionário e anote o significado das palavras a seguir. Urbano e rural, vocês vão escrever aí. Segunda questão, observe novamente as informações mostradas no gráfico e responda. Onde morava a maioria da população do Brasil em 1950? No campo ou na cidade? E em 2010, onde morava a maioria da população? A tia acabou de explicar, né? Ficou até fácil agora responder essa questão. Acho que não precisa nem olhar para o gráfico, mas olhem aí para o gráfico, tá bom? Essa questão nós vamos responder aqui. A terceira não é para correção para a próxima aula, tá? Por que a população urbana aumentou tanto nas últimas décadas? Troque ideia com seus colegas. A tia acabou de responder, né? Então, essa população, ela aumentou por conta do êxodo rural. E o que as pessoas procuravam com essa saída, indo para a cidade? Melhores condições de vida, né? Procuravam melhores trabalhos, melhores condições de vida. Vamos lá agora. Para a próxima página. O Nordeste é a região brasileira de onde mais migram pessoas para outras regiões e muitas ainda continuam migrando. Os nordestinos migram principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e estados da Amazônia. Muitos vivem na zona rural e foram buscar melhores condições de vida nas cidades grandes do Sudeste. Sudeste é a região onde ficam localizados os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, certo? Outros deixaram a zona rural para se estabelecer nas capitais dos estados do próprio Nordeste. Então, eles só fizeram sair do interior do próprio estado para a capital, né? Por ser uma cidade maior, mais estruturada, com condições melhores, né? Não precisaram sair exatamente do seu estado, mas só da cidade menor, do campo, onde eles moravam, para a capital do estado, ok? É como se saíssem daqui da região, vamos dizer, rural de Ilhéus, né? E fossem para Salvador, certo? Sem sair de dentro do próprio estado. O movimento migratório do nordestino tem sido registrado de diversas formas. Vejam aqui, ó, tem uma foto. Diz assim: migrantes da região nordeste chegam a São Paulo em 1960. No passado, muitos nordestinos deixaram sua região em paus de arara, caminhões, como mostrado na imagem, nos quais haviam varas presas à carroceria para os passageiros se segurarem. Atualmente, esse meio de transporte está proibido e a maioria dos migrantes sai do Nordeste de ônibus. Antigamente,
eles não tinham condições, né? E eles saíam nesses caminhões, tá vendo? Onde tinha umas tábuas, umas ripas, onde eles iam sentados, né? Sem conforto nenhum. Não tinham segurança, tá vendo? Não tem janela, não tem cinto de segurança, não tem um assento confortável, né? Não tinha banheiro, né? Como tem no ônibus. Imagina uma viagem assim longa, distante, né? Do Nordeste para o Sudeste, nesses caminhões, que eram chamados pau de arara. Hoje em dia, esse tipo de transporte ele é proibido, né? Não existe mais esse tipo de transporte. Em alguns lugares ainda eles tentam fazer esse tipo de transporte, mas é proibido por lei, certo? Não pode, né? Porque tem multa, tem tudo isso, né? Ali, vejam que tem uma imagenzinha abaixo, tá vendo? Uma escultura, né? Então, olha, retirantes, é porque tá apagadinho ali, mas no livro de vocês tá bem nítido, tá de rosinha. Retirantes, de Mestre Vitalino, famoso ceramista de Pernambuco. As obras desse artista, feitas de barro, representam pessoas, objetos e cenas típicas do interior do Nordeste brasileiro. Então, vejam, toda essa questão, né, dessa migração do êxodo rural, ela é registrada através de imagens, de fotos daquela época, de esculturas de barro, certo? Também com artesanato, tá bom? Vamos lá, então vocês vão responder também essas questões aí da página 94, tá bom? Muitas questões que antes vocês não respondiam, né, assim, sozinhos, que era troca ideias com seu professor e seus colegas, hoje em dia a gente está respondendo, né, porque a tia já vai explicando no vídeo e porque a gente não tá tendo contato, né, então a tia tá liberando essas questões para que vocês respondam, tá certo? Vamos lá agora para a página 95. Na página 95 é uma atividade que vocês também irão responder, mas eu vou ler aqui para vocês. Você sabe dizer se a sua família participou de algum movimento migratório dentro do Brasil? Que tal investigar? Leia abaixo o trecho de uma canção. Para todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos. Sou um artista brasileiro. É de Chico Buarque, para todos, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão investigar. Mamãe, vai lá conversar com a mamãe e com o papai. De onde você veio? Você nasceu aqui na Bahia, você é paulista, você é pernambucano, você é mineiro, né? Onde você nasceu? E meu avô? E o meu tataravô? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever essa música, substituindo, certo? Com o que vocês investigaram. Por exemplo, o meu pai era, no caso da tia, o meu pai era mineiro. Então eu escreveria, ainda é, né? Meu pai ainda é vivo. O meu pai era, então eu vou escrever mineiro. Meu avô realmente era pernambucano. Meu bisavô, eu não lembro. Meu bisavô, eu teria que perguntar, né? Pro meu pai ou pra minha mãe, né? Meu tataravô, também teria que perguntar. Entenderam? Então, nesse caso aí eu ia substituir paulista por mineiro, tá bom? Vamos dizer que meu avô fosse baiano, eu ia botar meu bisavô baiano, tá bom? Se tudo for baiano, coloca tudo baiano, tá legal? Então vocês vão substituir, tá bom? Pela origem, né, dos seus antepassados, né, do vovô, do bisavô, do tataravô, tá ok? E aí vocês também vão responder ou saiba mais, tá? Eu vou ler aqui e aí vocês respondem. Vamos fazer só, a gente vai responder, não precisa responder no caderno, a gente vai só analisar por aqui, ó. A maioria dos nordestinos que migrou para os estados do Sudeste contribuiu ainda contribui para o desenvolvimento da região. Leia o texto a seguir. A Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Data de 1945, o início da Feira de São Cristóvão, ou Feira dos Nordestinos. Nessa época, retirantes nordestinos chegavam ao campo de São Cristóvão em caminhões vindos para trabalhar na construção civil. Tá vendo? Eles chegavam ao Rio de Janeiro de pau de arara, nesses caminhões, tá vendo?
A animada festa com música e comida típica deu origem à feira. Em 2003, o pavilhão foi transformado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, né? O famoso Gonzagão, o nome dele é Luiz Gonzaga, né? O rei do Baião, né? Hoje, não só nordestinos frequentam a feira, como também cariocas e turistas de todo o país, certo? Então, é um local, né, onde em 1945 os nordestinos chegavam naquela região ali, né, que eles iam trabalhar na construção civil, e ali, depois do trabalho, eles se reuniam, faziam festas, tocavam forró, dançavam forró, e cada um cozinhava sua comidinha típica, né, própria da região, e ali eles foram formando uma feira animada, com música, com comida, e que hoje é um atrativo, né, na cidade do Rio de Janeiro. Por que cariocas e turistas frequentam a Feira de São Cristóvão? Por que será que eles vão lá na Feira de São Cristóvão? Eu acho que por ser um local diferente, cultural, mostra a cultura de outro estado, de outros estados, né, da região Nordeste, pela animação, pelas comidas diferentes, né? Além das barracas que vendem produtos, a Feira de São Cristóvão é palco de apresentações de música nordestina, em especial aquela originária do sertão e do agreste. Que gêneros musicais tradicionais do Nordeste você conhece? Agora no São João, hein? Qual é o ritmo, né, tradicional, né, que a gente mais escuta no São João? O forró. Tem o forró, tem o chachado, tem o baião, tem o xote, né, que são ritmos, né, do forró, alguns ritmos e danças, né? Então, o gênero musical é o forró, certo? Que é típico da região Nordeste, certo? Então, essas duas questões aqui vocês não precisam responder no caderno, tá bom? Vejam que tem um balãozinho aqui de resposta, né? A tia só pede que responda ou no caderno ou no livro, quando a tia coloca lá na agenda, tá bom? Então, nesse caso aqui, na página 95, vocês vão responder essa questão aqui, a 2, tá bom? Do topo da página. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, a nossa aula de história de hoje, tá bom? Respondam as atividades, leiam com cuidado e façam com bastante capricho, que na próxima aula nós iremos corrigir, tá bom? Um beijo bem grandão para vocês e até a próxima aula.